Diabetes e colesterol alto, grão de bico é o melhor alimento. Hoje, mais uma vez, eu venho falar aqui sobre o grão de bico. Depois que eu estudei sobre o grão de bico, eu passei a comer grão de bico todos os dias. Na verdade, eu como de segunda a sexta. O meu filho caçula, vai fazer 5 anos essa semana, e ele come grão de bico de segunda a segunda, todos os dias. Quando a gente viaja, tem que levar o grão de bico de Toinho, que é o meu caçulinha. O grão de bico é um alimento extremamente saudável, mas ele tem questões que você precisa saber, principalmente para quem tem diabetes e alterações de colesterol. E é sobre isso, essas questões específicas, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então não perde. Presta bem atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O grão de bico é um grão integral do grupo das leguminosas, que são grãos produzidos em bagens. Esse é o conceito. As leguminosas compreendem vários grãos integrais diferentes, alguns com características específicas, mas o grão de bico tem uma característica que é o seu alto teor de proteínas. Eu já vi fontes dando conta de que o grão de bico chegava a ter 20 gramas de proteínas para cada 100 gramas do alimento. Isso equivale à carne. É como se você estivesse com o mesmo teor de proteínas que a carne tem num grão vegetal, um grão integral. Isso com um teor de gordura bem menor do que o da carne. Então torna o alimento mais saudável, incluindo também a presença de fibras e carboidratos complexos. Ou seja, o grão de bico é como se fosse uma refeição completa. Se você não sabe o que comer, só vai comer um alimento, comendo o grão de bico você está bem alimentado, bem nutrido. Outro ponto importante do grão de bico é o seu baixo teor de calorias, cerca de 164 calorias para cada 100 gramas do grão de bico. Equivale, por exemplo, às calorias das carnes magras, que também tem uma quantidade equivalente a essa. Então, é um alimento muito saudável. Você pode comer quanto você quiser de grão de bico. A questão é, pensando agora para quem tem diabetes e para quem tem colesterol alto, qual é a questão envolvida? Existem vários pontos que você tem que saber sobre essas duas doenças. E eu vou, na verdade, fazer uma abordagem que eu vou te explicar como se elas estivessem em conjunto. Porque muitas pessoas que têm diabetes têm alterações de colesterol e muitas pessoas que têm alterações de colesterol também têm diabetes. E isso tudo está dentro de um contexto que se relaciona com o risco cardiovascular do paciente. Então eu vou te explicar agora, daquele jeitinho fácil de entender. Então presta atenção. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem diabetes tipo 2, saiba que existe uma relação direta entre essa doença e o sobrepeso e a obesidade. E o emagrecimento para você não é apenas uma questão estética, mas sim uma questão de você recuperar a sua saúde. Ao emagrecer, as pessoas que têm diabetes melhoram muito e podem até se livrar das medicações. Por isso, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e para você pode significar aumento no seu tempo de vida. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial, é grátis e você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. É sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Você vai entender que o emagrecimento vai muito além do que simplesmente fazer dieta e atividade física, e eu espero que eu te ajude de alguma forma. Então não perde tempo, assista já essa aula, ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que você precisa saber é que os pacientes, as pessoas, são diferentes entre si
no sentido de risco cardiovascular. Como é que é isso? Imagina, se uma pessoa é uma mulher, sexo feminino, jovem, magra e não tem doenças, não tem comorbidades, a chance dessa pessoa ter um infarto ou um AVC é muito pequena. Pode acontecer? Pode. Existem alterações vasculares que podem levar a alguns acidentes vasculares, né? Um AVC por uma malformação arteriovenosa, por exemplo, ou algum aneurisma, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é muito, muito raro. Não é comum. Por outro lado, se você pega um homem, sexo masculino, com mais de 55 anos, hipertenso, diabético, obeso e com alterações de colesterol, se ele não tomar medicações, ele vai ter um infarto com certeza em algum momento da vida, se é que já não teve. Então, é um tipo de paciente de um risco muito mais elevado para ter infarto ou AVC do que o outro perfil. Então, isso é o risco cardiovascular. Existem várias formas de a gente calcular esse risco, com calculadoras complexas, até que se reuniu tudo em algoritmos que a gente utiliza, né, que são pontuações que a gente vai dando de acordo com as comorbidades, de acordo com o sexo, de acordo com a idade, até que se chega numa classificação de uma forma simples para você entender que existe o baixo risco cardiovascular, o moderado risco cardiovascular, alto risco cardiovascular e muito alto risco cardiovascular. Cada um desses grupos precisa ter uma abordagem com a força necessária às suas comorbidades. E aqui nós estamos falando de diabetes e de colesterol e de grão de bico. Como é que funciona isso? Então, se você tem o colesterol alto e você tem diabetes, você é no mínimo moderado risco cardiovascular. Se você for homem, você já é alto risco cardiovascular. Se você for mulher, mas tiver mais de 55 anos, você também é alto risco cardiovascular. Então, o que eu estou falando aqui para você é que esses pacientes que têm colesterol alto com diabetes são pacientes de alto risco e que eles têm que ter bastante cuidado na sua alimentação. E qual é o primeiro ponto de partida da alimentação para quem tem diabetes? Eu já te falei isso em outro vídeo. O primeiro ponto de partida é que o paciente que tem diabetes tem que emagrecer 7% do seu peso corporal. Essa é a medida mais importante para o controle do diabetes. E para isso ele precisa ter uma alimentação individualizada e que promova o emagrecimento e que seja pobre em gorduras. É dito isto, inclusive, no documento que eu mostrei aqui recentemente, que é o padrão de conduta da Associação Americana de Diabetes de 2023, ou seja, deste ano, atualizado. Então, o paciente que tem diabetes, ele precisa emagrecer, deve comer pouca gordura e deve ter uma alimentação individualizada. E nesse sentido, o grão de bico é excelente, porque o grão de bico é rico em proteínas, fibras, contém carboidratos complexos e um pouco de gordura. Quando a gente analisa as gorduras do grão de bico, são gorduras ditas insaturadas, aquelas antigas gorduras boas que se falava. Você sabe o que eu penso. Já arrumei confusão aqui no meu canal porque eu afirmo e reafirmo, não existe gordura boa, mas no caso do grão de bico, a quantidade de gordura que ele contém é muito pequena. Isso não vai atrapalhar o paciente que tem diabetes. Na verdade, vai ajudar no emagrecimento do paciente que tem diabetes e isso é excelente. E para os pacientes que têm colesterol aumentado, o grão de bico, não só o grão de bico, mas as leguminosas são os alimentos recomendados para as pessoas que têm colesterol alto pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Eu já mostrei isso aqui para vocês em outros vídeos. As leguminosas são os alimentos que devem ser escolhidos para serem consumidos sempre. Então, se você tem um colesterol alto e você quer se alimentar de forma saudável para melhorar o seu colesterol, comer grão de bico todos os dias é uma excelente pedida.
Inclusive, eu já vi também um consenso europeu de pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, né? Quando a gente fala pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, a gente está se referindo àquele grupo muito alto risco cardiovascular, que são os diabéticos há mais de 10 anos, pacientes com doença renal, pacientes que já tiveram infarto, AVC, eventos vasculares. Esses pacientes têm um benefício adicional na alimentação rica em proteínas, porque a alimentação rica em proteínas promove a manutenção da massa magra e faz com que o paciente consiga emagrecer, mantendo sua musculatura, sua autonomia, seu metabolismo, e isso favorece a longevidade desses pacientes que já estão num ponto mais difícil ali da evolução das doenças cardio e cerebrovasculares. Então, neste contexto, o grão de bico, que é um alimento riquíssimo em proteínas, também é uma excelente pedida. Ou seja, se um dia você tiver de ensinar ao seu filho qual o melhor alimento, qual a prioridade dele para comer, peça para ele comer grão de bico todos os dias. Eu tenho 2 filhos, um adora e o outro não gosta, mas eu ainda vou insistir para ele comer. Estou esperando ele virar adolescente para ver se ele se anima, porque o grão de bico é um alimento extremamente saudável para todas as pessoas, principalmente para quem tem diabetes, principalmente para quem tem alterações de colesterol. Então é isso. Lembrando que se você tem diabetes e alterações de colesterol, você está acima do peso, você precisa emagrecer, então emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.